vai na paz. Se você entrega na mão de Deus, confia e descansa, Ele está cuidando. Essa é a mensagem. O rio continua calmo, tudo está bagunçado, mas corre seguro na direção correta, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Queria estudar a palavra de Deus com você. Nós começamos a estudar hoje de manhã um personagem da palavra de Deus chamado Balaão, profeta, e eu falei sobre a tragédia de um profeta Balaão. E a pergunta que a gente fez para a Bíblia é: como é que um profeta, alguém que tem um encontro com Deus, que vê anjos, que faz até uma profecia a respeito da segunda vinda de Jesus, pode cair em desgraça e se tornar um desqualificado? Como é que acontece um negócio desse? Sabe, nunca conheceu o poder de Deus, a graça, mas não, ele conheceu, ouviu a voz de Deus, recebeu profecias, viu anjos. Por quê? E aí nós começamos a olhar na Bíblia algumas razões por que isso acontece. A primeira que estudamos hoje de manhã é que às vezes nós que vivemos essas coisas grandiosas de Deus, não entendemos a seriedade de algumas decisões que a gente toma em termos do mundo espiritual. E aí a gente estudou hoje pela manhã vários trechos da palavra de Deus, do porquê Deus iria julgar Israel, porque aquele conselho era tão perigoso, porque Deus leva tão a sério algumas coisas, porque isso tem repercussões no mundo espiritual. E às vezes a gente está tão envolvido nessa materialidade do mundo, que as coisas espirituais para nós parecem meramente culturais, ou rituais, ou às vezes até uma expressão, vamos dizer assim, das boas práticas, mas não que haja consequências tão grandiosas espirituais. E a gente olhou a palavra de Deus e viu que existem consequências tão pesadas e tão sérias, que a gente às vezes não percebe e que Deus está nos chamando a atenção, e se a gente não perceber essas coisas, a gente pode cair na desgraça na nossa própria vida. Mas há uma segunda razão, e eu quero começar lendo Números 22, versículos 34 e 35, onde a palavra de Deus diz assim: então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir viagem, eu voltarei. E o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. E assim Balaão foi com os chefes de Balaque. E quando nós lemos esse texto, porque a história de Balaão, eu fiz um resumo hoje de manhã, contando toda a história para você, era de que ele saiu e algo aconteceu na mente de Balaão enquanto ele estava indo. E o anjo do Senhor, a Bíblia não diz exatamente o que aconteceu na mente dele, mas por causa dessa mudança interior, o anjo do Senhor se opõe à ida de Balaão para visitar Balaque. E aí ele tem esse encontro com o anjo, a palavra de Deus fala com ele outra vez, ele se arrepende e parece que está tudo maravilhoso. Ele está pronto para a missão, pronto para fazer o que Deus tinha mandado. E de fato ele chega lá e começa a fazer todas as profecias conforme Deus tinha falado, abençoando o povo de Israel, e até profetiza sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Porém, a segunda razão por que Balaão caiu era porque, apesar de estar fazendo a coisa certa, ele vivia com a sua mente dividida. É interessante porque Spurgeon é que prega um sermão sobre isso na vida de Balaão. Ele diz que muitas vezes nós conhecemos, entendemos,
mas interiormente não transformamos em parte da nossa própria natureza o que Deus nos pediu. Você está entendendo? Tipo assim, ó, Deus falou para você que você tem que mudar nesse assunto. E você vai lá e faz exatamente o que Deus mandou. E aqui por fora você mudou. Mas do coração você fica sonhando em que poderia ser diferente se você pudesse experimentar aquilo que você queria fazer e Deus disse não. E aí a sua mente fica dividida. Você faz porque você teme a Deus, mas você não faz porque você crê que é o melhor de Deus para a sua vida. Você faz porque você sabe que desobedecer é um problema, mas você não entendeu que os propósitos de Deus são de fato bons, perfeitos e agradáveis para você. E aí às vezes você fica até com raiva de Deus. Você diz: Deus, eu fiz o que o Senhor pediu, tá? Mas olha aí, tipo Jonas, ele vai, prega em Nínive, e quando as pessoas começam a se converter, ele é o único pregador que quando o povo se converte fica com raiva. Eu nunca vi. Pregador, quando prega e o povo se converte, ele fica cheio de alegria. Mas Jonas não, ficou com raiva. E disse: está vendo? Era por isso que eu não queria vir aqui, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu falei que o Senhor ia destruir, o Senhor não destruiu. Agora quem está passando vergonha sou eu. Não entendeu nada, porque a mente dele estava dividida. E às vezes a gente está servindo ao Senhor racionalmente, entendendo que tem que fazer isso, porque é a palavra de Deus, mas interiormente a gente não ama a palavra de Deus, a gente não ama Deus, a gente não trouxe o valor de Deus para dentro da nossa vida. E a gente está vivendo só por obediência ou temor, mas a vontade de Deus não se tornou um valor e um princípio para nós. E se a gente tiver constantemente dividido, a gente corre um grande risco de uma tragédia como a tragédia de Balaão acontecer na nossa vida. Quando eu estudo um pouquinho sobre Balaão, e eu descubro que ele estava dividido entre a grande oportunidade da sua vida e a vontade de Deus. Você pode imaginar? De repente, 5 reis poderosos daquela região do mundo mandam emissários a mais de 1.400 quilômetros para buscar o profeta e prometem para ele mundos e fundos, escrevem editos a respeito dele grandiosos. Em 1967 foi descoberta em Deir Alá, no Vale do Jordão, lá na Jordânia, durante as escavações lideradas pelo arqueólogo holandês Franken, textos que mencionam explicitamente Balaão, filho de Beor, o mesmo personagem citado nos livros de Números e Josué, como um grande profeta dos deuses e as suas profecias. Então você pode imaginar, ele está na Globo agora, está lá na manchete, está lá sendo divulgado, e agora tem recursos, e ele está dividido entre o grande momento de oportunidade na sua vida e Deus que diz para ele que ele não pode fazer exatamente o que ele quer, mas ele tem que fazer só o que ele mandar. E aí o coração dele ficou dividido. Mas ao mesmo tempo ele tinha uma experiência tão tremenda com o Todo-Poderoso. E aí surge uma questão: o que a pessoa que tem a mente dividida quer realizar? Todo mundo que tem a mente dividida, ele vai tentar achar uma maneira de compatibilizar o que eu quero e o que Deus quer. Ele quer achar um caminho alternativo, sabe, um meio termo.
Se fosse dentro da filosofia, eu diria, né? Tem a tese, tem a antítese, ele quer achar a síntese. Ele nem quer ficar com a tese, nem com a antítese, ele quer achar o meio do caminho, a síntese. Ele quer um jeito de obedecer, mas ao mesmo tempo fazer o que ele quer. E foi isso que Balaão tentou fazer. Certamente, ele poderia dizer para nós, se nós estivéssemos aqui conversando com ele, eu só profetizei o que Deus mandou. E se você ler lá o livro de Números, você vai ver que ele falou exatamente o que Deus mandou. Eu não amaldiçoei, eles queriam me pagar para amaldiçoar, eu não amaldiçoei. Na verdade, eu só abençoei. E se você ler o texto, ele só abençoou. Aí ele vai dizer assim, mas então, já que eu fiz o que o Senhor mandou, eu não vejo nada de errado se eu mostrar para Balaque e aos demais reis quem pode amaldiçoar Israel. Porque se eles desobedecerem ao Senhor, Deus vai amaldiçoá-los. Eu não fiz nada de errado. Eu só falei a verdade. Só que ele não estava entendendo que a vontade de Deus não era só para ele não amaldiçoar, mas era para ele ser uma bênção nessa terra, e nunca uma maldição. Você consegue perceber a sutileza disso? Eu quero achar um caminho intermediário, quebrar o galho. Qual é o problema disso? Talvez Balaão dissesse, como às vezes a gente diz, qual é o problema disso? O que é que tem? Afinal de contas, e se eu posso conseguir agora a grana e a honra e ainda cumprir a vontade de Deus, eu estou no lucro, 2 vezes. Porque ele não consegue entender a incompatibilidade dessas coisas. Como às vezes muita gente que quer servir a Deus não consegue entender a incompatibilidade do que está cheio o seu coração e o que Deus quer fazer na sua vida. E aí, às vezes, simplesmente por obediência ou por temor, a gente cumpre parte, mas o coração não está conectado com Deus, não está no mesmo propósito. Foi por isso que Jesus explicou sobre o coração dividido da seguinte maneira. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Olha que coisa tremenda. Há coisas que são incompatíveis. Quando eu estou tentando fazer do meu jeito e tentando achar um jeito de colocar Deus na minha caixinha, no meu jeito de pensar, tentando achar os meios termos, eu estou com a mente dividida e certamente eu vou dar trombada com Deus em algum momento. As riquezas aqui que Jesus falou não são só dinheiro, mas é qualquer outra coisa que divida o seu coração. Se o seu coração estiver dividido, isso vai impedi-lo de continuar servindo ao Senhor de toda a alma. Por quê? E aí 2 Pedro 2 vai dizer para a gente isso no verso 19. Olha por quê. O homem é escravo daquilo que o domina. O que está enchendo o seu coração domina a sua mente. O que está enchendo os seus olhos domina a sua mente. O que está enchendo as suas aspirações vão determinar os seus atos.
Não dá para ser diferente, é isso que a Bíblia está dizendo. E o coração dividido afeta todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8, vai dizer que se você tem o coração dividido, a oração não funciona na sua vida. Olha só o que ele diz: porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Se você ora só por desencargo de consciência, não adianta orar. Um grande pregador da Inglaterra foi fazer uma conferência nos Estados Unidos, na época em que não tinha avião, e ele foi de navio. E o navio não estava andando na mesma velocidade e no mesmo tempo. George Miller, esse grande pregador. E então ele marca um horário com o capitão do navio e pergunta para aquele capitão: olha, eu tenho uma conferência em Nova York, tal dia, eu tenho que chegar lá, mas eu estou vendo que a gente está atrasado. E ele disse: o senhor não está vendo o nevoeiro? Não dá para andar mais rápido do que isso, aqui é um mar perigoso, pode ter icebergs aqui, a gente tem que ficar olhando, não dá para ver. Se o tempo não abrir, esse é o ritmo que dá, eu não posso fazer nada. Ele falou assim: mas nós podemos orar. Ele falou: bom, se o senhor quiser orar, pode orar, eu vou orar até com o senhor. Ele falou: não, o senhor não ora comigo não, porque o senhor não acredita que Deus vai limpar esse tempo, então o senhor vai atrapalhar a minha oração. Deixa que eu oro sozinho. Senhor Deus, eu preciso chegar, nunca cheguei atrasado em nenhuma conferência, então abra esse tempo, por favor, Senhor. Amém. E foi embora. Eu acho que o capitão olhou para aquele homem maluco e disse assim: esse cara é doido. Mas sabe o que acontece? O tempo se abre e ele chega a tempo em Nova York para aquela conferência. Por quê? Por causa da fé. O coração dividido não prospera. Nem com Deus, nem na oração, nem na vida. Você já encontrou alguém que tem o coração dividido? Você já viu esse cara prosperar na vida? Ele não sabe se continua a faculdade ou não continua, se ele vai começar isso ou vai começar aquilo, se vai terminar aquilo que ele começou ou não. Eu conheço tanta gente que já começou tanta coisa e não fez nada. Gente tremendamente criativa, maravilhosa, sensacional, ideias mirabolantes. Mas a mente estava tão dividida que não havia perseverança para continuar em nada. Eu estava aprendendo um pouquinho com o Gillette, lembra do nome Gillette? Gillette, daquela lâmina, né, de barbear. Esse homem vai no barbeiro uma vez e aquela lâmina, né, que era usada, isso não é do tempo de vocês não, né? Naquele tempo tinha uma navalha, né, que afiava no couro. Quem é desse tempo aqui, levanta a mão, não tenha vergonha não, tá? Então, passa a navalha no couro ali e tal, né? E aí vai, né, e corta. E aquilo era difícil, não dava para fazer em casa, nem todo mundo tinha navalha. Quando perdia o fio era horrível e tal. E esse homem começa então a pensar: puxa vida, sabe de uma coisa? Eu vou inventar, dá para fazer. Ele não sabia nada de como fazer, mas ele teve a ideia: eu vou inventar uma lâmina que seja tão fininha, que não precise ser afiada, que depois a gente, por ser barata e fininha, a gente possa jogar fora quando ela perder o fio e colocar outra. E assim eu vou ter um mercado permanente. Todo mundo que for fazer a barba vai trocar de lâmina e comprar de novo. Só que ele não sabia fazer esse negócio. Então ele começou a falar com os metalúrgicos, falou com um, falou com o outro, pegou, saiu da empresa dele, juntou todo o dinheiro naquela ideia, e não deu certo a primeira vez, e não deu certo a segunda vez, e não deu certo a terceira vez. Quase que ele quebra, mas ele acreditava naquela ideia, até que ele inventou a lâmina Gillette. Colocou o nome dele e a fotografia dele. E ficou rico quando veio a Segunda Guerra Mundial, porque os soldados queriam fazer a barba
e eles podiam usar uma lâmina descartável que não era pesada, e podia fazer isso. E quando voltaram da guerra, continuaram usando e ensinaram todo mundo a usar. Ele ficou rico. Agora, se ele tivesse desistido na primeira, tinha perdido tudo. Uma mente dividida não prospera com Deus, não prospera na vida, não prospera nem na oração, não prospera no casamento. É verdade. Se você é casado, e já tem algum tempinho de casado, sabe que tem problemas. Qual é a família que não tem problemas? Não existe. Porque onde tem ser humano tem gente difícil. Pode dizer para quem está perto, você é difícil. E pode ouvir do outro, você também. Olha, Moura, você devia ser muito difícil, viu? Porque na cerimônia dos 50 anos, a sua mulher falou que no começo do casamento teve que ler muitos salmos. Né, irmã Sueli? Estava lá, né? Não é isso aí? Agora, ninguém vive 50 anos junto se não tem determinação por causa da aliança que tem com Deus e com alguém. Está entendendo o que eu quero dizer? Uma mente dividida não prospera. É isso que a Bíblia está dizendo. A mente dividida não nos dá firmeza para tomar as decisões. E quando eu falo de Balaão aqui, tendo a mente dividida, ao mesmo tempo ele queria agradar a Deus, mas ele não queria desagradar ou ficar mal com os reis midianitas e de Moabe. Nós não queremos, às vezes, ficar mal com os nossos valores. Eu conheço algumas pessoas que já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas nunca pediram o batismo, porque não querem ficar mal com o papai, com a mamãe, com o titio, com o vovô. O que vão pensar de mim? Então, ao mesmo tempo que querem servir a Deus, querem achar um caminho alternativo. Queridos, a Bíblia diz: quem comigo não ajunta, seja o seu sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência. É isso que a Bíblia diz. Quando a nossa mente está dividida, nós nunca temos a firmeza necessária para dizer não. Ou mesmo para dizer sim naquilo que precisa ser dito. A gente começa a dançar conforme a música. Se aperta aqui, eu espirro um pouquinho para lá, e assim eu vou vivendo. Só que não dá para andar com Deus assim. A gente tem que andar com Deus com um coração determinado. E quando não há firmeza para abandonar um pecado que está em nós, nem para buscar o poder de Deus libertador, a gente se perde. E aí Tiago 4,8 vai dizer assim para a gente: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A mente dividida é porque o coração está bagunçado, está desorganizado na presença de Deus. A gente está amando o que Deus detesta. A mente dividida nos leva a cochear, a mancar, a estar constantemente indo e vindo. E esse é o exemplo dado por Elias em 1 Reis 18, 21, onde diz assim: depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. O problema de Balaão era a sua mente dividida entre servir de fato o Senhor ou continuar a ser importante entre os povos da região. Servir ao Senhor ou aproveitar a oportunidade financeira que surgia. Servir ao Senhor só obedecendo ou de todo o coração.
Não dá para viver com o Senhor sem que todo o coração esteja nas mãos dEle. Sem uma entrega total, não dá para servir ao Senhor. Alguns anos atrás, eu recebi uma proposta de um agente de Brasília. E essa proposta chegou para mim através de um membro da igreja que era da Polícia Federal. Ele falou: pastor, chegou uma grande oportunidade aqui para a nossa igreja através da organização social, assim, assim, assim. E eu conheço fulano apareceu lá na igreja, se apresentou e tal. Esse é uma pessoa que trabalha em Brasília, ele levanta recursos, ele vai conseguir os recursos que nós precisamos lá para a nossa entidade. E assim foi. Um belo dia esse senhor liga para mim e diz assim: olha, pastor, eu preciso que o senhor venha a Brasília, porque tem uma possibilidade de um aporte financeiro, de verbas, e assim, assado e tal, papapá. Parecia tão legal, tão bonito, tão maravilhoso, porque estava dentro da lei, tudo certinho. E aí eu fui para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, deu um negócio ruim. Eu falei assim: esse negócio está muito esquisito. Aí o cara começou a falar aí os valores, como é que eram, e tinha uma parte que tinha que devolver, que tinha que fazer. Eu falei: esse negócio está muito esquisito, nunca vi esse negócio não. Ele falou assim: o senhor tem que resolver isso aqui agora, porque o prazo para isso vai terminar em tal dia e tal, o senhor fica aí numa sala. Eu fiquei na sala, peguei o meu telefone e liguei para um médico da Igreja Memorial lá de Brasília, que havia sido minha ovelha. Ele era médico da Presidência da República. E eu falei assim: querido, eu estou aqui numa situação assim, mas eu estou com o meu coração apertado, esse negócio está parecendo esquisito. Você pode levantar alguma coisa para mim? Você tem como fazer um levantamento para mim? E aí dei a ficha do cara, o nome, o lugar e etc. Meia hora depois, eu lá orando e aguardando, esse irmão liga para mim e diz assim: pastor, estou indo buscá-lo agora. Eu falei: por quê? O senhor não fala com ninguém, já sai pela porta, vai para a rua já. Eu falei: por quê? Esse cara é um bandido, já saiu preso, algemado aí desse escritório, tal dia, tal hora, mandou para mim as fotos, etc. Isso é fria, sai e sai. Agora, por que eu estou falando isso? Porque aquele irmãozinho, que era da Polícia Federal, podia ter me dito tudo isso, ele tinha todos os meios para saber, mas o coração dele estava dividido com a grana e com a oportunidade. Quando eu cheguei em casa, eu chamei ele na minha casa, eu falei assim: meu irmão, que fria você me botou, olha aqui o dossiê do cara, vai dizer que você não tinha acesso a isso? Eu não pesquisei. Teu coração não vai bem, porque você poderia ter pesquisado. Sabe, queridos, quando a mente da gente está dividida, a gente cai em ciladas. Cuidado. Toda vez que você fizer uma entrega parcial, essa entrega parcial leva você a ter a mente dividida, e pode ter certeza que você vai cair daqui a pouco. É por isso que João vai ensinar uma coisa difícil de se entender. Ele diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 19: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Quando você tem a sua mente dividida, você nunca entregou todo o seu coração ao Senhor. Você pode ter a aparência, você pode ter o temor, você pode ter o linguajar, você pode ter a roupa, mas o coração está dividido, nunca foi integralmente do Senhor. E aí a gente vai para a última razão que eu queria dizer para você, para a gente encerrar aqui essa mensagem. Quando a mente está dividida,
a gente tem temor do Senhor sem devoção. Balaão temia Deus. Ele sabia que Deus era sério, por isso ele tinha se encontrado com o anjo da morte. Mas a sua devoção não o levava a amá-lo sobre todas as coisas. E quando a gente teme sem amar de todo o coração, a gente só teme a punição. Quando a gente estuda um pouquinho de psicologia, a gente vai descobrir o seguinte, que a psicologia nos ensina que quando nós temos a disciplina sem o amor e a interiorização do valor a nos motivar, no primeiro momento, quando nós nos sentirmos não ameaçados, ou a vigilância da autoridade diminuir diante da nossa percepção, nós vamos acabar fazendo o que queríamos fazer e romperemos os limites que nos foram impostos. Se você só tem o temor, se você não ama Deus sobre todas as coisas, no primeiro momento em que parece que a vigilância não está perto, você vai fazer só o que está na tua cabeça. Tem até uma síndrome, a síndrome da nova cidade. Já ouviu falar dessa síndrome? De alguém que sai da sua cidade, vai para outra cidade, onde ele não conhece ninguém e ninguém conhece ele. E quando ele chega naquele lugar, ele faz tudo o que sempre quis fazer e que todo mundo dizia que estava errado, só para dizer que agora ele é livre. Porque não tem ninguém olhando. Sabe, quando nós tememos a Deus, mas não amamos de todo o coração, nós nunca nos sentiremos motivados a transformar os valores da palavra de Deus como parte de nós mesmos. Deus pensa assim, eu não sei. Por isso Jesus falou que muitos dos que adoravam a Deus naquele tempo não entendiam que tinha que ser de todo o coração. E lá em Mateus 15, versículos 8 e 9, ele cita Isaías e diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Quando a mente e os lábios adoram a Deus, mas o coração não é derramado aos pés dele, o coração está dividido, a alma está dividida, e não funciona. E assim é comum que comecem a viver uma vida dupla, como o povo de Israel no passado fazia. Talvez você conheça gente assim, ou vamos falar baixinho, talvez você seja assim, como está aqui na Bíblia. 2 Reis, capítulo 17, verso 33, diz assim: e assim eles adoravam o Senhor, e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações, do meio das quais tinham sido trazidos. É aquele cara que está aqui no domingo, levanta a mão para o céu, adora, se ajoelha, chora, mas quando sai daquela porta, continua mentiroso, safado, devendo para todo mundo, com a vida quebrada, traindo a mulher. Será que eu estou falando muita besteira? Coração dividido. Agora, viver esse tipo de fé com o coração dividido é uma grande ilusão, porque quem é que pode mentir ao Espírito Santo? Você pode mentir para todo mundo, mas você não pode mentir para você mesmo e nem para Deus. Eu vim aqui hoje convidar você a não só temer a Deus,
mas a dar um passo a mais e prestar o verdadeiro culto. Mas o que é o verdadeiro culto? Marcos 12, versículos 29 a 30, Jesus explica isso dizendo: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele vai dizer: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Amar ao Senhor. Amar ao Senhor como único e absoluto Senhor da nossa vida. Eu quero amar tanto Jesus, que o meu prazer vai ser dizer sim, Senhor. Eu quero amar tanto Jesus, que não seja pesado servir o meu Senhor. E Jesus está explicando para a gente que esse amar tanto Jesus, amar tanto a Deus, ele envolve todas as áreas do nosso ser. É primeiro todo o coração, é com a nossa mente determinada, sem divisões interiores. Senhor, Tu és dono da minha vida, eu quero que Tu sejas dono da minha vida. Essa é minha intenção e minha alma está ali nisso. Mas vai além da mente, ele vai para a alma. A alma é a sede das emoções e da vontade. Eu quero amar o Senhor com toda a minha vontade, com todo o meu sentimento. Eu vou usar uma palavra aqui que talvez choque você. Você precisa ser apaixonado por Jesus. Está entendendo o que eu quero dizer? Amar Jesus, ter prazer de estar na presença dEle. Quando a gente ama alguém, a gente fica meio besta, não fica verdade? Não é verdade mesmo? Tá? Eu namorei a mina 3 meses e casei com ela. Não queria demorar mais não, tá? Mas eu me lembro de uma vez que eu estava voltando de uma conferência em Belém do Pará e a internet do avião funcionou. 4 horas de voo eu fiquei conversando com ela no WhatsApp. E eu cheguei com uma fome danada, quase 1h da manhã, e eu escrevi para ela: estou com fome, estou doido para comer um McDonald's. Olha que coisa feia, né? Mas é isso mesmo, um McDonald's. Tá? Porque eu sabia que tinha um no caminho do aeroporto que não fechava. E aí eu escrevi para ela assim: se eu pegar um lanche e passar aí, você desce para comer comigo lá no carro? E ela desceu a 1h da manhã para comer o McDonald's comigo, porque eu estava doido para vê-la, apaixonado por ela. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente ama Jesus de todo o coração e de toda a alma, não é pesado, não é tarde, não é cansativo. Você está entendendo? A mente não está dividida. A gente tem prazer. E Jesus diz assim, com todo o entendimento. Não é apenas com o coração, mas agora com todo o meu conhecimento, com toda a minha capacidade, eu quero servir o meu Senhor. E aí eu quero que o Espírito Santo leve todas as minhas ideias, meus sonhos, cativos aos pés do meu Senhor. Porque a Bíblia diz que quando o poder de Deus está trabalhando na nossa vida, todas as fortalezas do nosso entendimento são levadas cativas pelo Espírito Santo ao Senhor da glória. Ah, mas eu sou assim.
eu fui até agora, mas eu vou ser diferente porque o Senhor está levando cativo as minhas ideias, a glória dEle. E aí é que acontece a transformação, querido. Aí que os milagres de Deus acontecem, aí que os vícios são quebrados, aí que a mudança acontece, porque a gente ama tanto o Senhor, e a glória dEle está entrando na nossa vida, que aquilo que parece impossível para nós, e que há um bloqueio na nossa mente, nós levamos cativos até a presença do Senhor. E aí ele não para, ele diz com toda a força, porque a gente entende que não é apenas um ato espiritual que está acontecendo, mas envolve toda a vida, e com toda a força da ideia de que todo o corpo é colocado na presença do Senhor e para a glória do Senhor. É interessante que, se você vai ao Muro das Lamentações em Jerusalém, e você vai encontrar algumas pessoas fazendo uns negócios diferentes lá. Eu não entendia no começo isso. Tem lá uns judeus, né? Aqueles tzadiques, né? Que são os mais radicais, com aqueles chapéus diferentes e tal. E eles chegam no Muro da Lamentação e ele começa a balançar, né? Balançar. E um dia eu estava lá e eu perguntei para um deles, falei assim, por que você balança? Ué, uma pergunta, né? Você não tenha dúvida? Eu perguntei, né? Ele falou assim, porque a Bíblia diz que a gente tem que amar o Senhor com toda a nossa força. E aqui está falando do corpo, da nossa força física. E então, quando a gente adora a Deus, a gente balança para dizer que todo o nosso corpo adora ao Senhor. Eu falei, que coisa interessante. Eu não estou dizendo para você balançar na hora da oração, não, viu? Não é isso, não. O que eu quero dizer é que quando a gente não tem a mente dividida, todo o nosso ser se rende ao Senhor. Corpo, alma, espírito. E nós vamos buscar a Deus com todo o nosso ser. Isso não é pesado, é a alegria da nossa alma. É um amor integral. E eu vou dizer que é o verdadeiro culto. É um amor fiel e integral ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Por que pessoas caem? Algumas não têm dimensão das implicações espirituais das suas decisões. Alguns têm a sua mente dividida. Alguns nunca amaram Jesus de todo o coração, porque nunca fizeram uma entrega total da sua vida a Ele. Fazem parcial, mas andar com Jesus é mais do que você fazer parte de uma igreja. É você ter o Espírito Santo habitando o seu coração e o templo ser a sua própria alma. É você aprender a ouvir a voz do Espírito no seu coração, mas não apenas temer essa voz, mas amar essa voz e querer ouvir de novo, experimentar. E o fato de imaginar que um dia isso possa ser tirado de você, seja algo tão absurdo para você, tão louco, que você diga, nada, nem ninguém toma o lugar do Senhor na minha vida. Eu vim aqui desafiar você a orar assim hoje. Talvez você tenha chegado aqui com a sua mente dividida, porque Satanás, ele gosta de fazer isso. Ele induz pensamentos. Você lembra de Pedro? Quando Jesus falou para os seus discípulos que ele seria morto na cruz, ele chega e chama Jesus de lado e diz, não faça essas coisas não, isso não vai acontecer não. E sabe, não é bom. Você viu que o povo foi embora? Se você fizer uns milagres, umas multiplicações de pão, vai bombar o seu ministério. Mas você está falando de morte, aí o povo vai vazar. E você lembra o que é que Jesus falou para ele? Arreda-te de mim, Satanás, porque você não está pensando como Deus
pensa, mas você está pensando como os homens pensam. Satanás faz isso. Então Pedro não estava endemoniado, era uma sementeira de um pensamento para dividir a mente e o coração. Essa sementeira acontece com você, acontece comigo. Agora, o que você está fazendo com ela? Como é que você está lidando com isso? Se você abraça esses pensamentos e acolhe dentro da sua alma, eles vão virar um furacão dentro das suas emoções, e lentamente você vai se esfriar e se afastar do Senhor. Mas se você ouvir a voz do Espírito, algo tremendo de Deus vai acontecer na sua vida. Você não apenas vai viver as coisas tremendas do poder dEle, mas como você vai poder ouvir a voz do Senhor, entender o toque dEle, o amor, o carinho. Poder dormir, como aconteceu comigo essa semana, preocupado com o sermão, e no meio da madrugada Deus começar a me falar, vai pregar sobre Balaão, e você vai ensinar isso, isso, isso e isso. Quando eu acordo, eu estou com o sermão todinho na cabeça, porque Deus me ama, e eu amo. E sabe, é uma sinergia tão gostosa. Eu estava lá cheio de culpa, Senhor, não consegui isso, não consegui aquilo. Ele falou, filhinho, calma, estou com você, estou aqui, ó. E essa conexão é a coisa mais preciosa que tem. De um Deus que eu posso falar para Ele dos meus sentimentos, das minhas tristezas, dos meus medos, e que eu posso ouvir promessas dEle que parecem uma loucura. Loucura completa, mas porque eu conheço a grandeza do meu Senhor, e porque eu o amo e sei que Ele me ama, eu creio, e não é pesado crer. Algumas vezes Ele pede entregas, algumas entregas eu já fiz chorando, mas não me arrependo de nenhuma entrega que eu fiz, porque o meu Senhor vale mais. Hoje eu quero orar por você. Ele quer te levar a um outro nível de relacionamento. Ele não quer você na superficialidade de uma fé que tem costumes e práticas, e toda fé tem costumes e práticas. Mas Ele quer te levar a experimentar o amor dEle, transbordando o seu coração, a tal ponto de constranger você para amá-lo de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as tuas forças. A Bíblia diz que ninguém amou a Deus primeiro. É o amor de Deus que nos conquista. O Deus que está falando com você te ama e tem um plano tremendo para a tua vida. O Deus que está falando com você tem algo precioso para fazer por você. Mas você tem que se jogar nos braços dEle, pular no colo dEle e crer no imponderável dEle. Curva a tua fronte agora e ora a Deus. O que é que Deus falou com você nessa noite? Tua mente está dividida? Quais são os pontos que Satanás tem colocado ali como obstáculos para você fazer as entregas absolutas e totais? Às vezes você está como os discípulos no barquinho. Deus, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? E Jesus olhou, que pequena fé vocês têm. Vocês não entenderam nada ainda? Então hoje, faça as entregas que Ele está pedindo para você. Peça para o Senhor. Senhor Jesus, Tu estás ouvindo a oração do Teu povo. E nessa hora quero te pedir, visita, Senhor, com o Teu poder. Visita, Senhor, com a Tua graça.
Visita, Senhor, com a tua misericórdia. Visita com a tua alegria. E, Senhor, que o teu amor se derrame sobre eles de uma maneira tão extraordinária que não haja outro tipo de resposta a não ser cair aos teus pés e te adorar, porque o Senhor é digno de ser amado com a inteireza do nosso ser. Espírito Santo, ensina o teu povo a adorar o Senhor. Eu não estou falando de cantar, Senhor, eu não estou falando de recitar, eu estou falando, Senhor, de amar o Senhor com toda a alma, todo o entendimento, toda a força, todo o coração. Ó Pai, visita-nos com a tua graça, derrama do teu Espírito sobre o teu povo e começa a fazer coisas extraordinárias na vida desses teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.